Eu acho que o valor determinante na sociedade deve ser o equilíbrio. Numa sociedade complexa, você não tem e não terá nenhum grupo que consegue impor a sua vontade, os seus interesses aos demais. Isso foi a origem da política, quando a política substituiu a força. Nas velhas monarquias autárquicas lá, o rei decidia, ele tinha o seu exército para manter a decisão dele. Quando a sociedade amadurece, se torna mais complexa, você tem vários grupos de interesses, e necessariamente grupos de interesses estão em conflito. Conflito não é uma coisa ruim, conflito talvez não possa ser eliminado. Conflito é algo que a gente tem que viver, conviver. Mas o conflito é algo que pode gerar um equilíbrio de forças, né? Mas eu preciso de quem faça esse equilíbrio. Não precisa ser um indivíduo, mas podem ser mecanismos, podem ser indivíduos e mecanismos, podem ser grupos de indivíduos que exercem liderança, que vão dar exemplos, que vão articular esses conflitos ou essas dificuldades. O consenso é aquela posição que nenhum de nós tomaria individualmente, mas que a gente acaba tomando porque é a única que é aceitável para todos, né? Então isso é uma brincadeira, mas é uma ideia que pode ser interessante nesse sentido. Consenso nem sempre é aquilo que eu acho bom, nem que você acha bom, nem que nenhum de nós pessoalmente acha bom, mas que é o que é aceitável para o conjunto como um todo. E que pode ser provisório, nós achamos isso hoje, depois vamos perceber que nós temos que mudar, né? Podem ser regras econômicas, podem ser regras de como é que eu defino que deve ser a educação, né? Podem ser princípios que têm a ver com legislação ambiental, por exemplo. Então, a questão ética se coloca num outro patamar. Eu preciso agora de pensar a ética, não só do ponto de vista do indivíduo, não só do ponto de vista dos princípios que governam uma certa instituição, mas de uma espécie de combinação de ambos. O que é uma coisa complexa, não é tão fácil a gente ver como é que isso se articula, né? Como é que essas duas instâncias se articulam. Mas é um pouco a ideia de que você precisa, claro, em determinado contexto, seja ele qual for, da sua família, da sua instituição, da sua organização, do seu trabalho, do seu país, de indivíduos que exerçam esse papel de fazer essa articulação. A imagem que a gente faz um pouco é do maestro e da orquestra, né? Eu preciso de uma orquestra que tem grandes talentos individuais, lá o primeiro violino, lá aquele flautista fundamental, e eu preciso do maestro. E alguém diz, mas o que o maestro faz? Né? O maestro conduz a orquestra, ele harmoniza, né? Ele articula, ele reconhece a capacidade de cada talento, mas cada talento tem que estar contribuindo para a sinfonia, senão a sinfonia não funciona. O maestro não precisa ser um líder, pode ser um conjunto de pessoas, pode ser uma equipe, pode ser um grupo, pode ser uma pessoa também, né? Mas aí o risco da pessoa é que você vai cair no problema do indivíduo outra vez. Há uma certa circularidade da ética. Quando você quer escapar do problema da dependência excessiva no indivíduo, que tem as qualidades, e olha para o desenho institucional, você vai fazer essa pergunta que você fez. Mas quem é que fez esse desenho institucional? Eu, particularmente, não sou alguém que pensa muito nos líderes. Eu acho que líderes, enquanto indivíduos, podem ser perigosos se sociedade, numa fase de pouco amadurecimento, investem muito nesse líder, né? O famoso salvador da pátria. Nós tivemos muitos casos desse tipo, né? Mas eu prefiro pensar num conjunto de indivíduos, né? Que tenham uma distribuição de responsabilidade. Eu acho que quanto mais se compartilha ou se distribui a responsabilidade numa equipe, num grupo em que cada um é responsável por alguma coisa, é maior a chance de você evitar algum tipo de autoritarismo ou algum tipo de posição que às vezes os indivíduos mesmo adotam, dizer, não, ele sabe melhor, deixa ele decidir, né? Há um certo comodismo aí, que você delega a decisão para alguém, porque aí é com ele, né? E se não der certo, o problema é dele, aliás. Eu acho que a gente não sabe o que é melhor para os outros se a gente não ouve os outros, né? E se a gente discorda dos outros, vamos botar isso às claras. Olha, por que você acha isso? Vamos rever essas posições. Né? Por que há um desentendimento aí? Né?
dele surgiu da onde? Vamos explorar isso melhor. Vamos tentar considerar isso melhor. Pode ser que eu esteja sendo excessivamente otimista, mas eu acho que não tem muito outra saída se você não tiver esses mecanismos que são individuais, mas são institucionais também, de criação de consensos, de revisão de posições, de busca de equilíbrio. Eu acho que então o que faz falta numa organização, numa sociedade, em alguma instância qualquer em que questões éticas surgem, é sempre esse tipo de momento em que eu paro antes da tomada de decisão, procuro entender melhor aquele contexto em que eu estou agindo e procuro construir um consenso. Né? O consenso não é uma unanimidade, é todo mundo concordar com alguma coisa, não. Mas o consenso é um entendimento em torno daquilo que pode ser feito e que nós, o grupo aqui, com visões diferentes, pode chegar à conclusão de que, naquelas circunstâncias, é o melhor. Idealmente, um parlamento ou um congresso deveria ser isso. Né? Quando o sistema parlamentar começou a surgir em algumas regiões da Europa, principalmente na Inglaterra, naquela época, século XVII, ele surgiu para resolver um problema que era a autoridade dos reis, que era absoluta. Né? Ou em algumas outras circunstâncias, a autoridade da igreja, que era absoluta também. E que, portanto, você tinha instituições muito verticais e determinadas. E um parlamento tem lá as primeiras imagens do parlamento, inclusive gravuras, são muito interessantes. Era um caos. Pessoas puxavam da espada. Depois foi proibido entrar com armas no parlamento. Mas no início podia. Puxavam da espada. Mas, no entanto, começou aqui, começou ali. Então você tem lá, imagine, os camponeses representados, ou senhores de terras, os proprietários de terras, você tinha os comerciantes, você tinha os nobres, você tinha gente junta, com interesses muito diferentes, mas que chegaram à conclusão, olha, é melhor nós nos entendermos entre nós do que deixarmos a decisão na mão do rei. Né? Então vamos nos entender entre nós e vamos fazendo leis. Vamos fazendo leis. E vamos, eventualmente, se essas leis não estão funcionando, mudando as nossas leis. Né? Então eu acredito, no fundo, nesses mecanismos, considerando, é claro, sem esquecer que os mecanismos são compostos por indivíduos, não tem jeito. São pessoas que estão ali. Né? E pessoas têm a sua formação, têm os seus desejos, têm os seus problemas, têm os seus interesses. E, no entanto, elas têm que ter um momento, né, onde uma arena, digamos assim, né, com tudo o que isso significa, aonde isso possa ser acertado, onde isso possa ser discutido.